Para compor a mesa, tenho a honra e a alegria de convocar seria até uma... Já estou militarizando a nossa reunião. O excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Araújo Drummond. Está no hall dos meus amigos e companheiro de outras trincheiras. Convidar também a excelentíssima senhora desembargadora, corregedora do Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, Ana Maria Soares de Moraes. Convidar ainda, e também está no hall dos meus amigos, o excelentíssimo senhor desembargador, decano do Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, também membro do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Nelson Tomás Braga. Convidar Sua Excelência, a senhora juíza, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Primeira Região, Áurea Regina de Souza Sampaio. Convidar também o senhor secretário-geral da OAB, representando neste ato o presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, o doutor Marcos Vinícius Cordeiro. Convidar ainda o diretor vice-presidente do Sindicato das Sociedades de Advogados do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, Dr. Matias von Gildenfeld. E convidar o vice-presidente da Força Sindical, representando neste ato as demais centrais sindicais, o nosso companheiro Marcos Vasconcelos. Composta a mesa. Marcos Vasconcelos chegou. Já chegou? Nós vamos de pé cantar o hino nacional, juntamente com o coral Procanto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência de Daniélio Souza. Muito obrigado, nosso coral dá essa força à nossa solenidade.
todos que esta solenidade, que pela primeira vez se realiza na Assembleia Legislativa, deveria estar se realizando há mais tempo, mas ela acontece exatamente por uma, não vou dizer solicitação, mas pelo comando do nosso presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que teve essa inspiração de fazer com que o Poder Legislativo Estadual, através da Comissão do Trabalho da Casa que presido, mobilizasse para que pudéssemos comemorar os 70 anos do mais importante instrumento de que ainda dispõe no nosso país a classe trabalhadora. E, obviamente, que esse reconhecimento vem exatamente da Justiça do Trabalho. Portanto, inicialmente, os nossos agradecimentos ao desembargador Carlos Drummond, para quem eu passo a palavra para dar continuidade à nossa solenidade. Boa tarde a todos. As palavras do meu ilustre e caro amigo Paulo Ramos provêm de uma amizade de quase 5 décadas e pouco retratados na nossa expressão, mas que de fato foram bem vividas. Não se trata de comando, foi um pedido meu, até porque Paulo Ramos é mais antigo que eu, fomos militares juntos, ele me comandou sempre. Então, foi um pedido que bem atendido na hora certa, e eu fiz o pedido a Paulo não apenas por conta de nossa amizade, também não apenas porque se trata de 70 anos da CLT, mas porque o deputado Paulo Ramos é um pedetista histórico. A CLT, com certeza, está no sangue dele, como salta de nossa pele o tempo todo. Ao chegar aqui, eu vi, não sei se casualmente, mas os telões da casa mostravam ali o estádio, ou pelo menos o time do Vasco da Gama jogando. Acho que ele mandou colocar isso porque tem tudo a ver com o 1º de maio de 1943. Mas preciso agradecer também não apenas ao caro deputado Paulo Ramos, mas meus colegas desembargadores Ana Maria Soares, corregedora do tribunal, o decano Nelson Tomás Braga, a doutora Áurea Regina de Souza Sampaio, ilustre presidente de nossa associação de magistrados aqui na primeira região, doutor Marcos Vinícius, ele não é apenas o presidente, ou melhor, o secretário-geral da OAB, ele dirige a comissão de trabalho da OAB. Então, é o nosso relacionamento direto com a Justiça do Trabalho, é a pessoa com quem nos relacionamos diretamente na Justiça do Trabalho. O advogado Matias von Gil Denfeld, desculpe a pronúncia, mas o nome não é fácil de ler. Agradecemos também e me sentimos muito honrados de integrar essa mesa, ainda com o senhor Marcos Vasconcelos, que representa a força sindical e que, se não pessoalmente, mas por companheiros seus, já estiveram em nosso gabinete conversando. Mas falávamos do estádio do Vasco da Gama, São Januário, e antes de sair do tribunal, há uma pequena exposição no nosso Centro Cultural que relembra o 1º de maio de 1943. E quem tiver a curiosidade de ver, há um filmete do presidente Getúlio Vargas, em 1º de maio de 1943, dizendo a milhares de trabalhadores, São Januário era o estádio da capital federal naquela época, dizendo a milhares de trabalhadores que entregava naquela data a consolidação das leis do trabalho.
E ele disse, então, aos trabalhadores do Brasil que a eles entregava a Carta de Emancipação Social do Trabalhador Brasileiro. Essa expressão me pareceu muito interessante, muito adequada. E ouvi também relacionada à CLT, agora no evento na nossa escola judicial, o desembargador Evandro, que é o diretor da nossa escola judicial, dizendo para magistrados, desembargadores, juízes de primeiro grau, servidores, advogados presentes, que para nós, juízes do trabalho, a CLT é a nossa bússola, ela indica o norte, e o seu texto é que nos norteia no ideal de fazer justiça. Sem dúvida, a CLT é um instrumento de pacificação social. Sem dúvida, a CLT dá não apenas aos trabalhadores, mas também aos empregadores o norte, a direção certa, a direção correta, e numa linguagem bastante simples, bastante acessível, nos ensina a todos, juízes, empregadores, trabalhadores, a todos os brasileiros, como deve ocorrer o relacionamento entre empregados e patrões. Leio ali à minha frente uma frase muito significativa: entre o patrão e o empregado é a lei que liberta, a liberdade escraviza. Nós do mundo jurídico conhecemos essa frase, mas com certeza a central sindical que nos brindou com aquela frase ali está se referindo à CLT. As outras leis também têm um conteúdo social, mas aqui mais afinada, a legislação mais afinada com a justiça social, sem dúvida, é a CLT. Naquele mesmo dia, 1º de maio, ouvimos hoje uma outra referência histórica, com a bandeira brasileira cobrindo parte da fachada do Ministério do Trabalho, que hoje abriga a sede do tribunal, do nosso tribunal. O presidente Getúlio Vargas comemorou junto a milhares de trabalhadores não apenas a consolidação da lei do trabalho, mas a criação da justiça do trabalho, a promulgação da lei orgânica da Previdência Social, o salário adicional para a indústria, além da CLT, que passava a regular relações entre empregados e empregadores, ou melhor, consolidava o que aquele tempo já existia, mas sob uma ótica jurídica concentrada, tudo que se tinha naquele momento a respeito da relação capital-trabalho. Na comemoração desses 70 anos da CLT, digno que se reconheça que naquele projeto de sua sistematização, compilação, atualização, complementação e elaboração, reuniu-se em um único texto todas as normas até então disciplinadoras das relações individuais e coletivas de trabalho, além daquelas referentes a procedimentos administrativos e à justiça do trabalho, evidenciando-se um enorme avanço jurídico e uma contribuição singular para o processo do país. Legislação de vanguarda, a CLT trouxe condições favoráveis no tecido social para o progresso da nação, com regras conhecidas e claras, educativas e centradas no fato social, configurando-se verdadeira nova ordem jurídica para relações entre o capital de trabalho. Hoje, ainda que se possa clamar por atualizações, resta inegável sua importância, que longe de pretender seu engessamento, deve sim implicar novos contornos para a sua atualização e revisão, sem olvidar que a construção dos direitos sociais no processo civilizatório deve possuir o foco nas lutas que ensejam a sua teorização e inserção no ordenamento jurídico. Nesse momento, então, em que, aqui, sob o abrigo dessa Casa Legislativa e sob comando do meu deputado de coração, amigo de longa data, comemoramos a maturidade da CLT, quero, então, agradecer novamente ao deputado Paulo Ramos, quero agradecer magistrados, advogados, servidores, sindicalistas, servidores desta casa, ao coral que abrilhanta a festa
e dizer que é, assim, um momento de comemoração para nós da Justiça do Trabalho, para nós trabalhistas, PDT inclusive, para nós é um momento de festa. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos agora ouvir o coral Procanto da Alerj com as músicas Asa Branca e Berimbau. Ficando aqui, obviamente, os nossos agradecimentos a todos os membros do coral, a regente Daniele Souza, aos técnicos vocais Manuela Vieira e Fábio de Sá, a Lúcio Zandonade, responsável pelos arranjos, e ao coordenador do coral, Marcos Gomes. Muito obrigado. Vamos então, Asa Branca e Berimbau.
Não sei se a escolha das músicas foi uma escolha deliberada, mas tanto Luiz Gonzaga, Asa Branca, quanto Vinícius de Moraes, Berimbau, estamos aí no centenário de ambos, né? Agradecer mais uma vez ao nosso coral, registrar a presença do desembargador Marcelo Antero de Carvalho, TRT Primeira Região, senhor Rui Pessoa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Aéreo, Bartolomeu França, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados do CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, Maria Bárbara da Costa, presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde, José Gama, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Volta Redonda, professora Sandra Santos, presidente do Instituto Superior de Educação, professora Zuleide Faria de Mello, presidente da Fundação José Marti, Marileia Ormand, presidente da Associação dos Funcionários do IASERJ, nosso IASERJ, registrar com tristeza que o nosso IASERJ passa por um momento tão difícil, porque as suas principais instalações no IASERJ Central estão sendo demolidas, perdendo o servidor público um espaço de atendimento médico tão importante. Obrigado por sua presença, Marileia. Mas vamos agora passar a palavra ao vice-presidente da Força Sindical, Marcos Vasconcelos, representando aqui praticamente, vou usar a expressão, a unidade da classe trabalhadora. Boa tarde para todos. Cumprimento aqui a mesa em nome do presidente do TRT, estendo aos desembargadores, advogados, todas as pessoas envolvidas na questão jurídica, que tem uma responsabilidade muito grande de fazer valer a lei que protege os trabalhadores da forma correta e isenta. Cumprimento também o nosso companheiro deputado guerreiro, é o deputado sindicalista Paulo Ramos, que é um companheiro que tem aberto essa tribuna sem medir esforços e sem medir qualquer tipo de nivelação. Nós, trabalhadores, estamos tendo assento aqui, fazendo valer a presença de todos nós, os companheiros dos sindicatos filiados à Força, os que não são filiados à Força, a Central Sindical Brasileira, também a CSB, todos os companheiros, a gente sabe que está aqui com o mesmo propósito. A gente trago também aqui um abraço do nosso companheiro Francisco Dalprá, Paulo Ramos, que ele me recomendou que fizesse isso aqui diante de todos, pelo trabalho que você tem feito. Nós podemos ver a iniciativa, da onde partiu a iniciativa desse encontro, justamente lá do Tribunal Regional do Trabalho, do nosso ilustríssimo presidente, Dr. Drummond. Quero deixar aqui um registro de nós, da classe trabalhadora, pela sua iniciativa e, ao mesmo tempo, também pela recepção do nosso deputado Paulo Ramos em atendendo essa situação. São 70 anos que a legislação está aí no Brasil, são 70 anos que nós estamos vendo que, apesar de existir uma legislação específica e uma das melhores do mundo aqui no Brasil, ainda temos que fazer valer aquilo que está escrito. É o grande problema que nós passamos, trabalhadores. Não por uma questão de falha do TRT, não por uma questão de falha de A ou B, mas por alguns, ou talvez bastantes empregadores, que têm uma maneira toda errônea da sua interpretação e que querem, às vezes, burlar a legislação. E aí se faz valer a representação sindical, todos nós, trabalhadores, para estar defendendo aqueles direitos que muitas das vezes já está ou na CLT ou convencionados, né, ou até em acordos coletivos. E a gente vê que o nosso ilustríssimo ex-presidente Getúlio Vargas,
quando trabalhou, vou plagiar aqui o que o nosso presidente do tribunal falou, a Carta da Emancipação dos Trabalhadores. Que frase bonita, né? Foi quando a gente se libertou daquelas formas de carga horária de trabalho, onde nós tínhamos horas para entrar, mas não tínhamos horas para sair. Então era uma forma muito agressiva a questão da saúde dos trabalhadores. E a gente vê que a CLT, ela tem que se manter, porque manter os direitos e avançar nas conquistas. Nós não queremos, nós sabemos que teria alguma coisa ou outra, como citam, que tem que ser mudado, que o pagamento vai ser em envelope, vai ser em dinheiro. Isso foi colocado em 1943, em 1984 já teve outras súmulas, na qual já coloca também que pode ser feito através de depósito bancário. Então a gente tem que talvez mudar alguma coisa, mas às vezes da onde parte as ideias da mudança, nós ficamos meio desconfiados, porque a gente não sabe qual é o teor dessa essência de querer mudar. Eu acho que a discussão tem que estar aberta e nós optamos pela mantença dos nossos direitos e avançar nas conquistas, de forma que a gente sabe que as tributações, os encargos que tanto falam, que são muitos, os trabalhadores, a gente tem que mudar um pouco também a questão dos juros, que está os juros da taxa Selic também, que está aumentando. Isso gera uma série de desemprego, isso faz com que a empresa possa estar fazendo investimento no mercado financeiro, deixando de frear a produção, que a produção consequente gera o nosso emprego também. E o cuidado, uma observância até que um colega meu, diretor, lembrou bem, antes de eu sentar aqui na tribuna, que são 120 projetos na mesa da presidenta da República, Dilma Rousseff, que vem tirar direitos dos trabalhadores. Aí nós ficamos observando, da onde vem isso? Por que isso? Então a representação sindical, ela tem que estar atenta a tudo, e o sindicalista, ele é um pouco de tudo, né? Muitas das vezes é um pouco de advogado, é um representante social, e a gente tem que estar observando o que está acontecendo na Câmara Federal e começar também a reivindicar. Eu acho, Paulo Ramos, que a nossa unidade hoje existe naquelas causas específicas que nós temos, que são as causas em defesa do trabalhador. Apesar de ter centrais sindicais, vários sindicatos e vários segmentos, a unidade existe quando se fala de o trabalhador. Essa casa aqui tem presenciado, até pelo seu comando, como que nós aqui, centrais sindicais de diversas bandeiras, estamos juntos naquilo que tange ao trabalhador. Quando propagam, divulgam na mídia que nós estamos divididos, não é bem assim. Nós temos segmentos específicos que têm a sua formação, a sua regulação. Então a gente busca esse tipo de representação, independente daquelas cláusulas maiores que atinge todos os trabalhadores. Eu deixo aqui um abraço para todos e dizer que a Força Sindical do Estado do Rio de Janeiro está sempre atenta a qualquer convite de tudo que se trata a questão do trabalhador. E como aqui é uma casa da lei, nós fazemos questão, Paulo, de estar presente em qualquer evento. Muito obrigado. Nós recebemos mensagens de congratulação por esta solenidade do excelentíssimo senhor desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados, da senhora Maria das Graças Silva Foster, presidente da Petrobras, da senhora Tereza Cristina da Almeida Basteiro, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, Primeira Região, e do governador Sérgio Cabral, nos seguintes termos: impossibilitado de comparecer devido a compromissos inadiáveis, agradeço a gentileza do convite, parabenizando esta Casa Legislativa pela iniciativa de justa homenagem aos 70 anos da consolidação das leis do trabalho. Com votos de estima e consideração, Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Passar a palavra agora ao secretário-geral da OAB, representando neste ato o presidente,
nosso companheiro Felipe Santa Cruz, Dr. Marcos Vinícius Cordeiro. Senhor deputado Paulo Ramos, muito obrigado. A advocacia está aqui representada por mim. O doutor Felipe Santa Cruz não pôde vir, então eu venho para agradecer essa homenagem, né, à ordem de poder participar desse evento. E esse agradecimento ao doutor Drummond, desembargador Drummond, por ter possibilitado a ordem participar desse momento tão feliz e num ambiente tão propício. E esta é uma casa popular em que estamos homenageando a CLT. A CLT, aquela que para nós advogados é a Bíblia que botamos debaixo do braço e saímos todo dia para defender os interesses da classe trabalhadora, dos empresários também, dentro de um ambiente de entendimento. Para isso ela veio, para isso a OAB, né, sempre esteve ao lado dos trabalhadores, sempre destacou a importância da CLT como mecanismo de entendimento. A sua criação já veio com essa perspectiva. Empresários e empregados, naquele momento, a classe trabalhadora e a burguesia que estava querendo se desamarrar daquela forma antiga de fazer política, dos velhos senhores feudais quase, tiveram na CLT um encontro feliz para a modernização desse país. De tão importante, a CLT tinha que ser ensinada nas escolas, para que ela hoje não fosse ainda alvo de desrespeito. Nós vemos hoje, a classe trabalhadora aqui representada chamou a atenção, que há ainda de respeito à nossa CLT, naquilo que é de mais básico, sem falar na vontade que muitos têm de transformá-la, de restringi-la e de retirar-lhe essência, que é o que a CLT traz. O mais ainda virá, está por vir, da luta dos trabalhadores. Então, senhor presidente, desembargador Drummond, agradecemos muito a possibilidade de estar festejando junto com o tribunal aqui nesse momento. Senhor deputado Paulo Ramos, agradecemos também todos os componentes da mesa, se sintam homenageados na figura dessas dois trabalhadores que eu acabei de citar, trabalhadores, todos nós somos, a classe trabalhadora tudo constrói, e esperamos estar aqui, não pessoalmente, mas nos nossos descendentes, para comemorar mais 70 anos dessa jovem legislação que é a consolidação das leis do trabalho. Muito obrigado. Vamos agora passar a palavra à juíza Áurea Regina de Souza, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Boa tarde a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, nas pessoas do deputado Paulo Ramos e do desembargador Carlos Alberto Drummond, presidente do TRT. Senhoras e senhores, aqui estou representando mais de 300 juízes do trabalho do Rio de Janeiro. E quero registrar que a CLT é o nosso instrumento de trabalho diário. É nela que nós consultamos todos os dias, quando vamos julgar. E ela é o nosso, como disse hoje o presidente da nossa escola judicial, é a nossa bússola, é o nosso norte. E ela precisa ser real, a sua existência precisa ser comemorada. E deve ser comemorada diariamente, porque ela é um instrumento importante de regulação das relações de trabalho. Há 70 anos ela vem fazendo isso. E ainda, apesar de todos esses anos, ela ainda é extremamente moderna. E, infelizmente, como disse aqui o vice-presidente da Força Sindical, ainda muito desrespeitada. Em pleno século XXI, ainda convivemos com trabalho infantil, com trabalho escravo, com pessoas trabalhando sem carteira assinada, inclusive nas grandes capitais. Então, é importante que a sociedade se conscientize que as leis precisam ser respeitadas, tanto os empregados quanto os empregadores. Por isso, a Associação dos Magistrados da Primeira Região, em conjunto com a Associação Nacional ANAMATRA, também a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, fazemos um trabalho de conscientização da população. Chama-se Trabalho, Justiça e Cidadania, se aprende na escola. E nós temos a Cartilha do Trabalhador,
que passa de forma simples, em quadrinhos, para que as crianças e já os jovens que estão... É um programa destinado aos estudantes do ensino médio que estão entrando no mercado de trabalho. A cartilha, em linguagem simples, ensina os direitos básicos do trabalhador, que também acho que deveria ser ensinado na escola primária. As crianças já deveriam, desde cedo, começar a aprender, deveria estar no currículo escolar, até para elas passarem para as suas famílias. Então, essa comemoração aqui hoje, deputado Paulo Ramos, é muito importante, é gratificante estar aqui. Eu me sinto muito honrada de estar na mesa com todos vocês e com essa plateia comemorando essa data tão importante. Então, quero encerrar a minha fala pedindo a todos, com a licença do deputado, uma salva de palmas para a nossa CLT, para todos nós. Vamos lá, de pé, né? Estou aqui de pé, eu estou de pé. Vamos lá, deixa eu botar um. Mas, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do TRT, Carlos Alberto Araújo Drummond, falo com essa formalidade, e isso não oculta a nossa longa amizade, iniciada nos quadros da Polícia Militar, sendo eu mais antigo, embora mais jovem, porque na caserna a idade fica escondida, não se fala o mais velho, se fala o mais antigo. Então, eu sou o mais antigo, aliás, bem mais antigo, nem é pouco. Mas, caríssima desembargadora, corregedora do Tribunal, Ana Maria Soares de Moraes, meu grande amigo, desembargador Nelson Tomás Braga, ex-presidente, com quem ainda mantenho um relacionamento muito afetivo, mas que também registra o meu respeito, meu reconhecimento pela sua importância na magistratura brasileira a partir do Tribunal Regional do Trabalho. Excelentíssima senhora juíza Áurea Regina de Souza, presidente da Matra, secretário-geral da OAB, doutor Marcos Vinícius Cordeiro, pertenço também aos quadros da OAB, com a minha anuidade em dia. Sou diretor vice-presidente do Sindicato de Advogados do Estado do Rio e São Paulo, doutor Matias Gildenfeld, tem que pronunciar corretamente, e companheiro Marcos Vasconcelos, representando aqui todos os trabalhadores. Me pediu o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Melo, que também registrasse o apreço e a honra que ele sente por ver o Poder Legislativo Estadual reunido para homenagear os 70 anos da consolidação das leis do trabalho. Não está presente, porque já também numa idade avançada, resolveu jogar futebol e sofreu um acidente que não foi simples, um traumatismo craniano, está se recuperando. Eu ainda brinquei com ele, deixei um recado na secretária eletrônica, que ele deveria ter cabeceado a bola e não a trave. Então, mas pediu para fazer esse registro. No início da nossa solenidade, eu divulguei que a sugestão para que estivéssemos aqui comemorando os 70 anos da CLT partiu exatamente do nosso presidente do TRT, Carlos Drummond. E eu já divulgo que vou tomar a iniciativa de inserir no calendário de eventos da Assembleia Legislativa a comemoração a cada ano do aniversário da consolidação das leis do trabalho.
ainda aproveitando a participação, né, da doutora Áurea Regina, quando ela diz, deveria inclusive constar na grade curricular nos primeiros anos da escolaridade. Então, nós aqui vamos então inserir no calendário de eventos da Assembleia Legislativa. E quero fazer uma inconfidência. Eu tinha me preparado para hoje também homenagear o presidente do TRT. Mas estamos vivendo um momento de alguma convulsão no plenário do Poder Legislativo e não foi possível concretizar a pretensão. Mas depois, analisando, pensei, a CLT é muito importante e estamos aqui comemorando os seus 70 anos. Mas o presidente do TRT merece uma solenidade exclusiva, só para ele. Então não estamos fazendo hoje, mas vamos brevemente realizar esta solenidade. Mas eu cumprimento a todos, já tendo registrado os membros da mesa, para dizer que antes do início da solenidade, TV Alerj me entrevistou e perguntou qual o significado de comemorar os 70 anos da CLT. Falei, o principal significado talvez seja a sobrevivência da CLT, que a consolidação das leis do trabalho, que surgiu num momento tão conturbado, não apenas da história do Brasil, mas como da história dos povos, a consolidação das leis do trabalho também tem sido muito atacada. Eu integro uma corrente política que reconhece e muito o significado da era Vargas. Inclusive proclamamos que o Getúlio é uma espécie de fundador do Estado brasileiro. Tantas foram as suas realizações, tantas foram as contribuições da era Vargas, para que ainda hoje, não obstante todas as perdas, ainda pudéssemos continuar sonhando com um Brasil soberano e socialmente justo, mas fundado nos valores do trabalho. Continuamos sonhando com esta possibilidade. Mas é preciso dizer que a consolidação das leis do trabalho vem sendo muito ameaçada, mas muito, principalmente nessa quadra da vida nacional de uns anos para cá, principalmente no período pós-constituinte, porque a Assembleia Nacional Constituinte, os constituintes fizeram questão de inserir na Carta Magna direitos trabalhistas como cláusulas pétreas, de modo a dar uma proteção ainda maior. Mas como a CLT, como os direitos dos trabalhadores vêm sendo atacados no momento atual, inclusive seduzindo algumas correntes sindicais que eu compreendo que estão completamente equivocadas, que é a questão da flexibilização das relações de trabalho. O que é que pretendem? Pretendem que o acordado possa prevalecer sobre o legislado, e ainda com um discurso equivocadamente libertário, tentando dizer que o poder de negociação dos trabalhadores há de ser contemplado como forma de afirmação da força do trabalho. Não entendem que a lei deve ser vista como limite. Abaixo daquilo, nada será possível. A consolidação das leis do trabalho, ela não elimina a força do trabalhador organizado,
para conquistar mais direitos ou direitos superiores àqueles que estão na lei. Os acordos coletivos, as convenções, não podem e não devem nunca, não devem ter a possibilidade de ensejar a redução de direitos e não conquista de mais direitos. Imaginar, por exemplo, só para um item, enquanto outros países têm uma jornada de trabalho de 32 horas, aqui no Brasil, a jornada de trabalho, desde a Constituição de 88, ainda é de 44 horas. Imaginar, então, que qualquer acordo coletivo ou convenção possa ainda fixar uma jornada de trabalho maior, porque o acordado pode prevalecer sobre o legislado. Como é que nós podemos conceber isto num país que ainda concede tão pouco à sua classe trabalhadora? Então, comemorar os 70 anos da CLT significa também o dever de ficarmos atentos para um discurso que se tenta inserir a liberdade, no fundo, é a negação da liberdade. O nosso presidente do tribunal, Carlos Drummond, fez questão de ler a frase que foi ali trazida pela CSB. A lei existe para proteger o mais fraco, porque no mundo entre capital e trabalho, seguramente o capital tem estado muito mais estruturado para esmagar o trabalho, e a lei está aí para proteger o trabalho, para estabelecer limites à gana do capital. Então, eu, com muita alegria, faço aqui o meu agradecimento público ao desembargador Carlos Drummond, por ter tido essa inspiração de trazer a comemoração dos 70 anos da CLT aqui para o plenário da Assembleia Legislativa. Portanto, agradecendo muito, agradecendo a todos, convidando ainda para um coquetel que será servido aqui no Salão Getúlio Vargas. Salão Getúlio Vargas. No Salão Getúlio Vargas, que talvez tenha sido, também a oportunidade da Assembleia Legislativa de manter presente entre os legisladores estaduais e antes os legisladores federais a lembrança de alguém que teve tanto apreço, tanto respeito pela classe trabalhadora. Então eu vou encerrar a nossa sessão plagiando a presidente da Matra. Vamos terminar a nossa sessão indo para o coquetel, aplaudindo de pé e muito a CLT. Salve os 70 anos da consolidação das leis do trabalho.